1h08, nós estamos ao vivo e nós vamos continuar com as notícias do Legislativo após a entrevista com o vereador Pedro Tourinho e agora com ela que sabe tudo aqui da Câmara, Amina Abreu, com as notícias do Legislativo, porque antes do Câmara Total nós tivemos a reunião extraordinária da Comissão de Política Urbana que discutiu as emendas, ao projeto de área de proteção ambiental de Campinas. Como foram as discussões? Boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que assiste o Câmara Total. Nós tivemos aí a discussão das emendas propostas por várias entidades, inclusive as emendas propostas pelo Conselho Municipal de Urbanismo, o CMDU, E essas propostas, elas foram aprovadas pelo relator, que nós chamamos de parecer favorável. O relator Gilberto Vermelho deu esse parecer favorável e o voto foi acompanhado pelos membros Fernando Mendes, Jorge Schneider e Zé Carlos. Vamos acompanhar a discussão. Após ser amplamente debatido, o referido projeto nesta Casa Legislativa apresenta abaixo as emendas no sentido de contribuir e melhorar o referido projeto. Eu vou entrar nas emendas, presidente e senhores nobres vereadores. Essas emendas, elas foram propostas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e das propostas apresentadas pelo Conselho, algumas emendas foram acatadas pela Secretaria do Verde, em consonância com a emenda. Então, o que eu, na qualidade de relator, conversando com o presidente, nós achamos que seria uma forma correta de andamento do processo, nós acatarmos as emendas sugeridas pelo CMDU e também avaliadas pela Secretaria Municipal do Verde. Nós estudamos rigorosamente, também com técnicos da Prefeitura, para acatarmos essas emendas que foram propostas por eles, dentro do critério mais rigoroso, respeitando as leis federais, as leis federal, a lei estadual, o plano diretor da cidade de Campinas, que foi realizado e aprovado pela Câmara Municipal recentemente, respeitando o pacto da cidade. Então, nós fizemos tudo dentro da lei, acatando, porque é por isso que existe as audiências públicas, para pegar as sugestões, aquilo que nós ficamos não em dúvida, mas que a gente achou por bem, deixar que os técnicos da Prefeitura aprovassem, nós colocamos ele como emenda, mas que num futuro próximo a Prefeitura, juntamente com os seus técnicos, possam avaliar e, se for o bom para a cidade, que nem a gente acha que eles façam aí a sua regulamentação. Inclusive, nós lembramos aqui que são dois projetos, o que muda a lei da APA, que foi instituída em 2001, e o que trata da regulamentação do solo naquela região. Então, agora a gente tem no dia 21, uma nova audiência pública da Comissão de Meio Ambiente agora, que vai analisar não só os projetos originais, mas também essas emendas aprovadas pela Comissão de Política Urbana. E ontem nós tivemos na Câmara Municipal 14 reuniões extraordinárias e os vereadores aprovaram em definitivo, por meio do sistema de deliberação remoto, o projeto de lei que coíbe o barulho excessivo de escapamentos de motos. É um capítulo à parte proposto pelo vereador Luiz Rossini, que trata exclusivamente dos danos desses escapamentos. Então, é uma mudança e uma alteração na lei do silêncio, uma complementação nessa lei da cidade de 2001. Também tivemos a aprovação de um projeto do vereador Carlão, do PT, que trata de medidas através do Poder Público Municipal para coibir a violência doméstica, principalmente contra a mulher e geralmente também contra crianças, no âmbito doméstico, que neste período de pandemia, devido ao isolamento, nós tivemos aí algumas restrições no que diz respeito a como poder denunciar. Então, agora a gente tem aí informações e o sentido de divulgar mais essas informações
dos meios, do 180, como procurar o CEAMO, como procurar o programa Guarda Amigo da Mulher, entre outros. A pauta completa com resultado está no site campinas.sp.leg.br. E ainda ontem, logo na abertura das reuniões extraordinárias, o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, falou sobre uma portaria que foi divulgada ontem no Diário Oficial, aí falando sobre esse período de pandemia e como vão ficar os trabalhos, estendendo aí a Câmara fechada até o próximo dia 3 de setembro. Vamos acompanhar. Também fiz contato com os senhores líderes nesses 2 últimos dias passados. Não houve objeção, pelo menos do contato que fiz, de nenhum dos senhores, e nós fizemos publicar. Como eu disse, a cada momento dessa renovação nós ou faríamos uma reunião até remota, mais administrativa para as decisões, acaso viesse ter alguma novidade. Como a situação ainda é uma situação de muita prudência, eu consultei as lideranças, fiz o comunicado, decidimos pela mesa e fizemos publicar na data de hoje. E durante o comunicado de vereadores, o vereador Jorge Schneider falou da sua preocupação com a volta do comércio, agora a gente está tendo funcionamento durante 6 horas, e pediu que a população continue cumprindo as normas de segurança para que a gente não tenha um retrocesso. Abrir e fechar é reflexo daquilo que a própria população faz. Então eu gostaria de ocupar esse tempo para transferir também as responsabilidades até os moradores da cidade de Campinas. Para nós é um motivo de muita tranquilidade vermos que as coisas começaram a se encaixar, mas se não houver a colaboração da população, nós poderemos ter surpresas desagradáveis dentro da cidade de Campinas. E também o vereador Gustavo Peta, que a gente já falou aí na semana sobre a Comissão da Educação, tem se mostrado bem preocupado com essa possibilidade de volta, e ele falou sobre isso também na reunião extraordinária. Nós colocaríamos em risco, a vida de muitas pessoas, de gestores, professores, funcionários, pais e mães, e os próprios alunos. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, muita segurança. A transmissão ainda está muito alta, o nível de testagem ainda é muito baixo na cidade, e isso não dá, portanto, as condições mínimas e objetivas para se pensar o retorno às aulas num período próximo. E na próxima semana a comissão fará uma nova reunião para continuar debatendo o tema. E, Gabriel, lembra que nós tivemos a pergunta da telespectadora na última quarta-feira sobre o termo de compromisso para a reabertura das escolas? Sim. Eu conversei com o vereador Gustavo Peta, e ele disse que esse termo, ele ainda de fato, ele não existe. O que existe, inclusive hoje, depois eu vou contar no Notícias da Metrópole, é aquele termo de responsabilidade das escolas infantis particulares, como qualquer outro estabelecimento comum, que pode fazer já de antemão. Mas esse termo, para que as escolas reabram, isso não existe ainda, mas depois eu conto sobre isso. E hoje à tarde nós temos, a partir das 2 horas, a Comissão da Mulher, que realiza um fórum sobre o debate de violência de gênero. E a vereadora Mariana Conte deixou seu convite. Organizado junto com o COMESP, que é a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, junto com o Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. Então nós teremos uma mesa importante com fala das entidades, desse tema que é um tema tão fundamental, que precisa ser discutido, Afinal, a gente tem visto aí pelos relatos das mulheres, pelas pesquisas que têm sido feitas, que a violência doméstica tem aumentado em todo o país, a violência doméstica contra mulheres e crianças, fundamentalmente, muito embora os dados, os boletins de ocorrência, os acolhimentos e os atendimentos não expressem isso. Então, a hipótese é que as mulheres estão tendo mais dificuldade de acessar os serviços que fazem atenção e proteção da mulher. Então, a partir das 2 horas da tarde, daqui a pouco, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas.